Seu pensamento diferente fortalece o meu contraponto. Não sou seu inimigo, mesmo do lado oposto. Adversários do bem, no jogo de quem sai vitorioso. É aquele que compartilha sua história de vida pra ajudar o outro. O mundo parou, mas eu não quis descer. Em meio ao caos, eu só quis vencer. Reinventando, transformando, sendo mais consciente. Pra que minha história lá no futuro seja exemplo de case. Do caos ao case, 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 do caos ao case. Boa tarde, galera, tudo bem? Eu, André Luciano, anfitrião aqui do podcast do Caos ao Case. Hoje aqui com um convidado diferenciado. Você que é empreendedor, comerciante, microempresário ou tem interesse de gerir melhor a sua vida, não perca esse episódio com esse camarada. Mas antes de mais nada, já dá o seu curtir aí, dá seu like, ativa aí as notificações para que a plataforma possa entregar melhor o conteúdo desse vídeo, tanto para você e para outras pessoas. Beleza? Sem mais delongas, vou te apresentar aqui o meu amigo integrante do grupo Os Campeões, Marcos. Aê! Boa tarde, meu amigo André. Obrigado pelo convite, viu, cara? Beleza, Marcão? Tudo certo? Tudo ótimo, graças a Deus, cara. Na manha do gato? Na manha do gato, na manha do gato. Você não passou maquiagem, perfume? Eu passei um perfuminho, acho que vai sair no vídeo aí pra galera. Porque aqui no vídeo eu já peço pessoal ver a maquiagem direitinho, o perfume pro vídeo pegar tudo, né? Ó, vou até colocar mais luz pra ele, né, Camila? Aí, ó. Sempre esquece da luz, né, Camila? Beleza, Marcão, certinho? Tudo ótimo. Agora com essa luz aí vai mostrar mais os meus pés de galinha, pô. Cara, é sinal que você tem aí quilômetro de rodagem. Ah, né? Eu andei muito com pneu murcho, eu acho, viu, cara? Mas tem uma musiquinha que fala assim, não interessa se ela é coroa. A gente vai melhorando, né? Isso é verdade, isso é uma verdade. Conforme o tempo vai passando, a gente consegue fazer mais com menos esforço, né? Sim, com certeza. Isso faz parte da experiência, né? Esse lado é bom. O do pé de galinha não, mas esse lado da experiência é positivo. Mas do pé de galinha, agora que está em negócio da pandemia, estava até faltando pé de galinha aí, né? No mercado, o pessoal comprando para comprar pé de galinha. Conforme for, você já tem aí armazenado. Já tem. Marcão, liga para esse negócio de vaidade, Marcão? Olha, André, eu fui mais vaidoso, tá? Aí depois eu dei uma desligada, mas agora a idade está apertando, então eu estou voltando a cuidar um pouquinho mais e tal. Passar um creme no rosto, cuidar um pouco mais da saúde, eu acho que faz parte. Sabe o que eu acho que é, André? É o filho, cara. Quando você tem um filho, você quer viver para sempre. E aí muda tudo. Eu acho. Mas em vez você tem que cuidar da musculatura. Também, não todo, né? Não da imagem. Bom, por isso que é bom às vezes já nascer que nem eu, desprovido de beleza, porque você não sabe que não tem o que melhorar. Então eu acho que você acaba vendo até melhor, né, Marcão? O André é um gentleman, cara. Você é um gentleman. Você coloca em você alguns adjetivos que diminuem você para outra pessoa que está contigo crescer, cara. Isso é muito positivo. Mas você é um cara, você é um cara sempre antenado, se veste muito bem, é membro dos campeões também. Será que ainda sou? Será que você ainda é? Não, você é um membro fundador dos campeões. Mas depois você fala dos campeões. Marcão, nosso podcast aqui, intitulado Do Caos ao Case, né? É isso aí. Nós trazemos aqui pessoas que têm história de caos e de case, para que possa inspirar em pessoas, empresários, sempre aí de certa forma voltado para a parte negocial, empresarial, para microempreendedor, para que as pessoas possam enxergar que tem uma luz. Você estava aqui agora, estava tudo escuro, de repente, no piscar, né, apertamos um botão, a luz veio, né? Então, Marcão, gostaria que você se apresentasse aí para os nossos amigos. Quem que é o Marcão? Quem é o Marcos? Vamos lá. O Marcos, eu sempre falo isso, o Marcos é o pai da Rafaela, né? Eu sou o pai da Rafaela, casado com a Vivian.
Eu estou hoje gestor empresarial, né? Eu tenho uma empresa que gerencia outras empresas. Essa gestão empresarial ela varia ou dentro de um setor ou a empresa toda, depende do nível de necessidade do meu cliente, né? Já tenho 19 anos de experiência na área de gestão financeira. O que mais? Gestão financeira. Isso. Sou sou daqui do litoral de São Paulo. O que mais? Sou torcedor do Santos, futebol clube. Então depois você vai lembrando. Você começou muito bem com os predicados positivos, depois você veio na parte também que me toca e que nos faz se assemelhar. Marcos Vinícius de Assis. Marcos Vinícius de Assis. Isso. Gestor empresarial e focado na parte de gestão financeira também. Exatamente. Então tá. Mas você falou uma coisa importante que eu acabei me identificando, Marcos. Marcos, o pai da Rafaela. É isso. Marcos, o pai da Rafaela. Porque eu acho, antes de eu ser qualquer coisa, eu sou o pai da Rafaela, cara. Isso é verdade. Todas as vezes que eu me olho no espelho, que eu penso em fazer qualquer coisa, minha filha vem à cabeça para tudo, André. Para tudo. Isso. Para tudo. Então, de qualquer forma que eu pensar em mim hoje, na minha cabeça me vem como o pai da Rafaela primeiro, cara. Bacana você falar isso, porque às vezes nós vamos em alguns lugares e tal, e na sociedade tem aquela coisa, o pessoal acaba exagerando os confetes. André, que você não sei o que. Cara, não sou nada. Eu sou filho do seu Ananias, filho da Dona Maria, e que agora eu fui agraciado mais ainda de ser esposo da Simone, pai da Melissa, pai da Maitê. Mas antes de mais nada, eu costumo dizer que eu sou filho do seu Ananias e filho da Dona Maria. E depois a gente vai construindo a trajetória, depois a gente vai escolhendo a família, os amigos, porque os amigos são poucos, mas é a família que a gente escolhe, né? Sim. E escolher a esposa e ter o privilégio de poder estar construindo uma família. Tem essa relativização que quando nasce a minha filha, a Melissa, lá no final de 2013, eu percebi a relativização da vida porque meu telefone estava tocando por N coisas. E eu peguei, apertei um botão lá de ignorar e não estava nem para nada, eu estava preocupado com aquele momento, com aquele nascituro lá, e ela nascendo, toda sentida, realmente relativiza, né, Marcão? Com certeza, cara. Então a sua vida, a vida do Marcos, vinha até ali 1 ano e pouco atrás, aí nasce a Rafaela. E minha vida se transformou. Eu acredito muito que minha vida, eu me lembro com requinte de detalhes o momento em que minha vida mudou, cara. Foi o momento em que minha filha nasceu, que ela deu o primeiro choro, que ela foi pro colo da mãe dela, que eu falei, calma filha, o papai tá aqui. E na hora ela parou de chorar e deu aquela suspirada. Ali eu senti algo completamente diferente de tudo que eu já tinha sentido até hoje, André. É incrível, até me arrepia, cara, só de lembrar. Ali a minha vida mudou completamente, cara. Completamente. Que bacana. Marcão, se você tem essa sensibilidade, né? Porque eu sempre me titulei como ogro. Mas aí, porque meu pai me treinou para ser isso, eu perco a mãe no ano e 7 meses de idade, né? E depois ganho uma nova mãe. Não só minha mãe, a Dona Maria, como várias outras professoras. Eu era adotada por todo mundo. Mas aí, quando nasce os nossos filhos, aí a coisa é diferente, né? Muda completamente, cara. Muda completamente a maneira como a gente enxerga o mundo e muda completamente as alternativas que a gente dá para os problemas que a gente enfrenta. Porque antes você tem só uma solução, né? Que é bater de frente, enfrentar, se desgastar, não pensar no amanhã. Não importa se vai ficar doente, não importa se vai trabalhar 15, 16, 20 horas seguidas. Mas aí a partir do momento que o filho nasce, muda tudo, cara. Muda tudo. Bacana você falar isso porque sinal que você foi bem lapidado aí pelos pais para ter essa sensibilidade, né? Olha, André, assim como você, meu pai, ele me trouxe algumas cascas, né? Meu pai é filho de português. Tá. Meu pai não era a pessoa mais afável do mundo, assim. Meu pai era um cara bem rigoroso mesmo. Mas isso me ajudou na minha formação como homem e tal. Infelizmente, na minha infância,
eu não morei nos melhores lugares, né? Depois que eu me mudei para Praia Grande, até que era um lugar mais tranquilo, apesar dos pesares, porque logo que eu me mudei ainda era um pouco violento aqui a cidade no lugar onde eu morava. Mas assim, eu acho que a maneira rigorosa como meu pai me criou era até um pouco também pelo receio que ele tinha com que eu me influenciasse por outras coisas. Então ele foi bem rigoroso comigo, isso me trouxe algumas cascas, né? Mas eu acho que isso aí se quebrou quando minha vida nasceu, sem dúvida alguma. Mas você acha que foi rigoroso em qual sentido? Não deixava sair? Como que era? Assim, ó, meu pai era rigoroso com muitas coisas. Quem era teu pai? Vamos lá. Meu pai era o Carlos Alberto, ele é falecido em 2010. Tá? O meu pai, ele não é meu pai biológico, eu fui adotado, eu sou adotado, sou filho de pais adotivos. Eu não conheço os meus pais biológicos. Meu pai é um filho de português, ele era um funcionário da Cosipa, a antiga Cosipa, na época, logo, assim, ele faleceu pouco tempo depois de ter virado Uzi Minas. E meu pai era um cara extremamente rigoroso com várias coisas. Por exemplo, quer continuar morando aqui, já está na hora de você trabalhar, ajudar em casa, sabe essas coisas antigas, né, que o pessoal mais antigo era acostumado a falar e eu não entendia muito bem o que ele queria dizer com aquilo, mas ele queria me trazer responsabilidade. Hoje, mais maduro, mais velho, eu entendo o que ele queria, mas imagina eu com a cabeça de 14, 15 anos, eu não entendia. 14 anos, Marcão? E isso de alguma forma te tocou? Você achou que era contra? Teoria da conspiração, meu pai. Olha, assim, ó, mais novo, assim, porque meu primeiro emprego, assim, foi com 13 para 14 anos, tá? Mas antes eu já ajudava minha mãe trabalhava e eu tinha que ir ajudar ela, né, porque... qual o nome da mãe? Minha mãe é a Dona Helenice. Trabalhava com você? A minha mãe, ela sempre foi uma artesã de mão cheia, ela sempre fez, assim, ela olhava para alguma coisa, vou fazer isso, e fazia. Então, assim, minha mãe, por exemplo, já fez ursos de pelúcia, já fez doces de chocolate, já fez bolo, enfim. Aí, nos últimos tempos, ela costurava muita coisa. E nesse tempo, porque minha família passou por uma dificuldade muito grande ali dos meus 6 até os meus 14 anos, 15 anos, minha família passou por muita dificuldade, então a gente tinha que se virar para ganhar uma grana. E minha mãe, às vezes, por exemplo, antes de eu me mudar para cá, eu morava em Santos. E a gente ia vender ursos de pelúcia na ponta da feira, com barraca de camelô, por exemplo, e eu tinha que ir ajudar minha mãe, entende? E às vezes eu não queria, às vezes eu queria brincar, jogar bola na rua, e meu pai casca, falava, não, você tem que ajudar sua mãe, você tem que estar junto e tal. Eu era o mais velho, meus irmãos na escola, e eu tinha que sair para ajudar minha mãe. Você era mais velho? Isso. Só que isso eu não entendia muito bem, né? Mas graças a Deus, assim, agradeço demais por tudo que meu pai fez, porque se eu não estivesse junto da minha mãe, vai saber o que eu estaria fazendo, porque o meu pai tinha que se virar de um lado, minha mãe se virar do outro, e eu sozinho na rua, por exemplo, vai saber o que teria acontecido. Então, eu entendo a boa intenção do meu pai, mas a gente novo não vai entender, pensar com a cabeça de hoje, né? Então, realmente rolava uma rebeldia, assim, uma revolta, e isso me trouxe muita casca, assim, porque meu pai era aquele cara, sabe, centradão, assim. Você não acha que talvez faltasse, seu pai já sabia, sua mãe já sabia o que queria, talvez faltasse na criança de 14, 15 anos a inteligência de entender o que o pai estava tentando transmitir. Né? Exatamente. Vou te dizer por quê, Marcão. Aí eu posso falar com bastante tranquilidade, porque eu com 9 anos de idade, eu começo minha vida empresarial vendendo amendoim na praia, ir para Mamaguá, pegar o 11 aqui, e ali com o tempo, da frente do meu pai, eu vou ser empresário, pai. Comprei um carrinho de praia, eu tinha lá dinheiro de 5 carros guardados lá na instituição financeira, 3 foi uma licença, que eu paguei 3 uma licença, e meu pai, desde aquela época ele falava que quando eu cheguei com aquele dinheiro, ele falou, pronto, agora eu posso morrer que o senhor não morre mais de fome. Então o pai está querendo passar a educação para os filhos. Posso te dizer, o nosso integrante aqui dos campeões, o Thiago Garcia, aqui no podcast, comentou que o pai dele levava ele obrigado lá para o comércio, ele não gostava, tal. Também tinha esse mesmo sentimento do vosso, mas quando ele tinha a ruptura e tinha a perda dos pais ali, num curto espaço de tempo, foi essa preparação, essa casca, que deu condições dele e o irmão. Verdade. Eu também fiz um podcast aqui com outro amigo nosso, que não convém estar
ele, por conta da perda também do pai, quando perde o pai, a mãe, ele estava numa situação, tinha dinheiro, não faltava dinheiro, mas muitas pessoas se aproveitou do momento delicado deles e lesaram eles. Então eu penso isso com preparação. E eu hoje, aqui com a filha de 8 anos, eu trago minha filha comigo quando posso, para poder mexer nas coisas ali no celular, as coisas que ela gosta, para estar envolvida com todo o contexto, para se um dia na nossa volta saber que passou os outros valores. Porque ficar educando em casa, não pode sofrer, mas e a vida? E como é na vida? Né? Exato. Então, Marcão, aí você tem que agradecer. Não, poxa, eu louvo demais, assim, agradeço. Meu pai foi uma das pessoas mais sábias com quem eu convivi, assim, né? Ensinamentos que ele me deu quando eu era moleque, até hoje servem para mim. E várias situações eu já ouvi a voz do meu pai no meu ouvido falando coisas que ele falava para mim quando eu era criança, assim, sabe? É muito louco isso, porque, por exemplo, não importa o que aconteça, faça o seu melhor, sabe? Quando você vê que, putz, por exemplo, você está envolvido num projeto e você está dando o seu máximo e não está tendo uma retribuição, um retorno financeiro das outras pessoas que estão envolvidas naquele projeto. Sem ir muito a fundo aqui no exemplo que eu estou dando de algo que eu lembrei. Mas assim, não importa o que aconteça, dê o seu melhor, sabe esse tipo de coisa? Não importa o que aconteça, seja honesto, fale a verdade, não meça as palavras, peque pelo excesso, nunca peque pela omissão. Isso meu pai me ensinou, cara, desde sempre. Não se omita, sabe? Essas coisas meu pai sempre me ensinou. E isso me ajudou muitas vezes, cara. Posso citar N vezes aqui que essas dicas, esses gatilhos do meu pai fizeram às vezes eu levantar a mão na hora certa para poder pegar aquela oportunidade que talvez se eu não fizesse, ela jamais aconteceria. Minha primeira promoção no meu emprego formal aconteceu por causa disso. Surgiu a oportunidade, eu levantei a mão e falei, eu quero. Mas tu sabe fazer o setor? Eu não sabia nada. Eu falei, não, eu sei, pô, pode achar que eu sei. Eu tinha 4 dias para aprender e me virei nos 30, mas se eu não tivesse feito, talvez eu não estaria aqui hoje, talvez nada que aconteceu na minha vida teria acontecido. Então eu agradeço demais por tudo que meu pai fez, cara. Show de bola, show de bola. E a mãe era artesã, fazia lá os doces, os ursos de pelúcia. Ursinho de pelúcia, e vocês ficavam... Ursão. Ursão ajudando a vender esses ursos de pelúcia em Santos, na ponta das feiras livres. Era fácil vender, né? Porque era incrível, era muito bonito os ursos. Eram muito bonitos os ursos. Então, às vezes, a gente chegava às 8, 7h30 para pegar, a gente chegava mais cedo, dependendo da feira, para pegar um ponto legal, 10h30, 11 horas da manhã já tinha sido vendido tudo. Aí era só recolher a barraca e ir embora para casa. Que legal. Já tinha já estava incutido ali naquele mundo do empreendedorismo. Exatamente. Né? E dominando toda a cadeia produtiva, a produção e ajudava a encher com os enchimentos dos ursinhos de pelúcia que ela fazia e tal, ajudava na embalagem. Meus irmãos ajudavam também da maneira como eles podiam, porque eles eram muito pequenos na época. Todo mundo se envolvia. Produzia aqui? Isso, produzia em casa. Mas aqui na Praia Grande? Não, nós morávamos em Santos ainda. Aí depois quando a gente veio pra cá, André, a gente passou a fazer outros tipos de emprego. Quando a gente veio pra cá, a gente se mudou ali pro Jardim Quietude. Tá. Na época, quando a gente se mudou, ainda não tinham todas as casas construídas. Que ano? Isso, puxa, André, de cabeça, nós estamos em 22, acho que foi em 2000 ou 2002. 2002 eu acho que ainda tinha o Campo da Alvorada lá. Tinha o Campo da Alvorada, eu cansei de jogar bola lá, jogava bola, tinha a escolinha do professor Tonho lá, jogava bola lá. Tinha também. Então, quando a gente se mudou... Tinha aqueles tubos também. Os tubos... Da Sabesp ali, quase na entrada do Caeiras ali do lado. Tinha. Então ali, André, não tinham todas as casas construídas, então a gente cabia terreno, né? Então a gente ajudava da maneira que dava, a gente fazia faxina. Por exemplo, eu com 12 anos, cara, eu passava recolhendo jornais velhos na casa das pessoas e eu abria jornal por jornal, aí depois eu fazia um rolo bem grande com esses jornais abertos, pesava e ia vender nas barracas de peixe na feira para poder embalar os peixes, vendia esses jornais velhos. Eu me virava do jeito que dava, junto com a minha família, meu pai e tal.
A gente se mudou para cá porque nesse meio tempo, meu pai entrou num programa de demissão voluntária e ele comprou um negócio e não deu certo. E aí a gente perdeu esse negócio, perdeu essa fonte de renda e meu pai não conseguia se recolocar no mercado de trabalho e tal. E ele se tornou alcoólatra por conta disso. Então a gente passou algumas dificuldades por conta desse desequilíbrio emocional do meu pai. E um dos motivos que a gente veio para cá foi para que meu pai saísse da influência dos amigos, onde a gente morava, porque ele conhecia muita gente. E isso nos ajudou de alguma maneira, né? Porque nós, graças a Deus, André, amor nunca faltou na nossa casa, tá? Mas infelizmente esse desequilíbrio financeiro foi fator para vários problemas, né? E aí a gente se virava com o que dava, André. Com o que dava mesmo, cara. Santos pagava aluguel? Não, então, em Santos, André, a gente se mudou para Santos porque, é engraçado, né? Meu pai entrou no programa de demissão voluntária, nós morávamos em Santos. Com o dinheiro que a gente tinha, a gente vendeu a casa que a gente já morava, ele juntou mais uma grana e ele comprou uma padaria em Itariri. Era a única padaria que existia na cidade. E a padaria ficava junto de um terreno onde tinha uma casa enorme que a gente morava também. E quando não deu certo o negócio, não tinha como vender só um negócio sem vender a casa, então teve que vender tudo. E nós voltamos para Santos e fomos morar na casa que meu pai tinha, junto com o meu tio. Eles compraram quando os dois eram solteiros ainda, muitos anos antes. Só que o meu tio morava nessa casa. E o meu tio não quis comprar a parte do meu pai. E o único lugar que tinha para morar na casa era uma espécie de um porão que tinha na parte de baixo da casa. Era um lugar que tinha um quarto, uma sala, uma cozinha, um banheiro e uma janela, que dava para uma escadaria que era uma área de serviço da casa de cima. Só era o que tinha. E a gente morou lá por 2 anos e pouco, até o meu tio resolver comprar essa parte do meu pai na casa, para que a gente pudesse vir para cá. E aí nesses 2 anos depois que a gente saiu de Itariri, a gente ficou morando em Santos. E foi nessa época que a gente foi fazer a feira e tal, os ursos e tudo mais. Que história legal, Marcão. Isso aí é só um resuminho. O pessoal vê o Marcão com essa blusa bonita do jacarezinho lá do Fernando, né? Nosso amigo Cauê, né? Essas blusas aí internacionais, esse rostinho bonito, cheio de maquiagem. Nem sabe que tem essa história bacana por trás, Marcão. Que história bacana. Cara, então, e assim, isso, André, a dificuldade foi grande assim nessa época, porque literalmente assim, meus irmãos, eles faziam, como eles eram mais novos, eles estavam em período integral. Meu pai trabalhava com o que dava, né? Minha mãe com esse lance do artesanato e tal, mas já teve dias assim que a gente passou dificuldade de não ter o que comer em casa, cara. Cansei de várias vezes, assim, o almoço era arroz, cebola e vinagre, por exemplo, assim, sabe, várias vezes. Mas, cara, Deus é perfeito em todas as coisas, André, porque eu até me emociono um pouco quando eu falo disso, porque eu me lembro, assim, claramente, cara, eu muito novo, hoje eu olho para trás e penso assim, como pode eu tão novo ter uma linha de raciocínio tão madura como eu tinha na época? Porque assim, eu tinha uma certeza, mas tão grande, mas tão grande de que aquilo não era para nós, que aquilo não era para a gente estar vivendo, que aquilo não era para a gente estar passando e que aquilo era passageiro, tão grande, e era nisso que eu me agarrava, quando mesmo sem ter vontade, ou mesmo sem querer, por questão de ser moleque, querer brincar e tal, eu ia com a minha mãe, eu ajudava meu pai, eu ajudava minha mãe, eu fazia as coisas que tinha que fazer para poder ajudar dentro de casa, porque eu sabia que aquele momento ia acabar, entende, André? Eu sabia que em algum momento a gente ia tirar, nossa família ia conseguir encontrar uma solução para aquilo, né? Show. E graças a Deus deu certo, porque alguns anos depois, só avançando, passando, muitos anos para frente, porque ali, assim, você é do ramo, eu vou até te contar algo que aconteceu. 2 anos se passaram e meu pai tentando convencer meu tio de comprar a parte dele na casa, para que meu pai pudesse ter o dinheiro para comprar algo para a gente morar num lugar decente, porque onde a gente morava, o teto da casa não tinha nem 2 metros de altura do lugar que a gente morava, era literalmente um porão mesmo. E aí o meu tio contratou um corretor, para o corretor avaliar a casa para saber quantos 50% do meu pai quanto ia valer. E o corretor depois ficou com pena da gente e veio falar para minha mãe que o meu tio tinha pago para esse corretor avaliar a casa num valor menor do que ela realmente valia para pagar menos para o meu pai.
Só que meu pai já estava numa situação de alcoolismo muito grande, por conta das más influências, e minha mãe aceitou mesmo assim, mesmo sabendo de que isso tinha acontecido, ela pegou o dinheiro e a gente saiu fora, porque tinha que sair dali. Né? Então, depois que a gente saiu dali, que a gente veio para Praia Grande, foi que as coisas começaram a acontecer, assim, porque o meu pai não tinha mais essas más influências, e aqui, por conta, assim, há 22 anos atrás, tinha muita oportunidade de bico, de pedreiro, pintor, encanador, carpiterreno, porque a prefeitura multava na época lá de Yamazato, no conjunto em Yamazato, quando ficava tudo muito sujo. Foi em Yamazato e quem pegou parte da obra foi o Toshio Sukazan. Eu não lembro todos os nomes, eu era muito novo. Mas assim, André, e aí ali a gente começou a trabalhar o tempo todo. Quantas vezes, assim, eu novo, vendo o pessoal ir pro campo, lá do Alvorada para jogar bola, e eu lá carpindo o terreno. Então, mas ali foi que as coisas foram começando a acontecer, sabe? Show de bola. Então o corretor havia sido contratado pelo meu tio. Para poder estar preterindo direitos, não só do seu pai, que estava momentando uma doença, né? Que você fala alcoolismo, mas de repente a pessoa estava com a autoestima baixa. O alcoolismo era para tentar fugir daquela... Exato, sem dúvida. Porque a pior dor, usar aqui uma analogia, a pessoa vendo um machado, te dá machadada, sabe que o cabo também é de madeira, né? É complicado, porque as pessoas, por conta de levar vantagem, eles entram nesse mundo, na coisa doida, e não mede em cima de quem eles estão levando a vantagem, né? Porque ele não estava atropelando o seu tio, ele estava atropelando ele toda uma família, as crianças. Isso ficou na sua cabeça. Ele foi... Não sei, eu acho que ele sentiu pena da nossa situação. Na verdade, deve ter sido essa. Não é só sentiu pena, porque eu posso te dizer uma coisa, Marcão. Corretor de imóveis, na sua maioria, tem princípios éticos. E não é só o dinheiro. Sim, tem muita gente boa. Sim. Uma coisa é você ganhar um honorário de maneira decente, 1 ou 2, porque hoje a tabela só é referencial, mas uma outra coisa é você ter qualquer tipo de ganho em detrimento dos direitos de uma família, de crianças, de pessoas que estão momentaneamente desprotegidas. E assim, tanto é que, André, esse tipo de coisa eu só fui descobrir depois que a gente tinha se mudado. Numa conversa dos meus pais, assim, e eu participando da conversa, eu fui descobrir que isso aconteceu. Mas tudo tem um porquê, André. Tudo tem um porquê. Se Deus permitiu, talvez para outra pessoa estar se mostrando, né, Marcão? Você vai culpar o leão de atacar, a cobra de picar? Exatamente. Cada um tem uma natureza. Exatamente. E exerce ela aí da forma que tem que ser, né? Exatamente. Mas bacana você ter vindo para Praia Grande, foi lá para o Quietude, que hoje é um bairro super bacana. Muito gostoso. E aí estudou aqui na Praia Grande? Estudei na Praia Grande, assim, quando a gente se mudou para cá, eu não consegui vaga, então eu terminei o ano letivo que eu estava lá em Santos, ficava na casa da minha tia durante a semana e vinha para cá os finais de semana, não nessa casa que eu estava junto com onde meus pais saíram, mas de uma outra tia por parte de mãe. E aí no final do ano eu vim para cá, estudei lá no Bopeva, né, até o 3º colegial, e meus irmãos também estudaram lá. E aí as coisas foram acontecendo aqui, né? Eu entrei no camp depois, com 14 para 15 anos, também fui patrulheiro, que nem você, poxa. Eu não cheguei a ser patrulheiro. Não foi patrulheiro? Não, na verdade eu pensei que tu tinha sido patrulheiro. Eu era quase eu era um filho adotivo, mas que tinha lá no camp da geografia. Teve o primeiro curso da parceria do Senai com o camp de eletricista. O de datilografia eu cheguei a fazer também. Eu fiz também, quem te deu aula, a Márcia ou a Sônia? Eu acho que foi a Márcia. Foi a Márcia. Foi. Tinha um outro reforço escolar lá, no período da manhã, eu ficava lá a manhã todinha nesse reforço escolar, então eu vivia ali. Jogava minha bola, de vez em quando eu tinha um amigo seu, mesmo bairro que você,
De vez em quando a gente trocava porrada lá no campo, lá. E o Marco Taroba. Marco Conceição, irmão do Júlio Conceição, filho do João Neguinho. Marco era bravo, rapaz. Era bravo? Era bravo, porque gostava dele, era grandão, nossa, ficava tudo, era tudo cheio de eu que não dava mesmo, jogando bola. Assim, ó, eu não tive a oportunidade de conversar com o Marcos, mas eu conversei algumas vezes com o Júlio. O Júlio é bem quieto, bem tranquilo. Então o Marco era o oposto ou o Júlio é tranquilo só também de vez em quando? O Júlio hoje está tranquilo. Ah, entendi. Hoje está tranquilo, entendi. tá? Sempre falando manso e tal. Mas gente boníssima. A gente é fruto do meio. O Júlio já teve uma vida mais tranquila. Agora, o Marcão tinha que ficar levando coisa para peãozada, aquele fervo todo e pegar. Então o Marcão era bravão e o pessoal era do Quietude. Aí você entra no campo e daí foi trabalhar como... Isso, aí foi trabalhar como office boy, né? Tá. Na verdade, assim, trabalhei 2 ou 3 meses como repositor no antigo Vila Materiais para Construção, Tá. só esperando a oportunidade de abrir uma vaga de office boy, porque era o que eu queria desde o começo. Por quê, André? Eu acredito que hoje, mais maduro, eu tento olhar para trás e entender o que passava na cabeça de um moleque de 13, 14 anos, né? Eu acho que pelas essas dificuldades que meu pai passou, eu sempre quis trabalhar em uma empresa para entender como que o dinheiro se movia ali dentro da empresa, como fazer dinheiro. Não na operação, ensina a gestão. Também, assim, na verdade eu queria estar envolvido com alguma coisa relacionada à grana ali. Por onde a grana passa? Ela entra por onde? Ela sai por onde? O que é o relatório? Para onde vai o relatório? Quem analisa? Eu sempre tive isso na cabeça. E o jeito que eu tinha de me enfiar nesse mundo era office boy naquela época. Então eu queria porque queria ser office boy. Eu não queria trabalhar na prefeitura, não queria trabalhar de repositor, eu fui porque era o que tinha na época. Mas a primeira chance que eu tive 2, 3 meses depois, uma vaga... Caramba, eu era de 2000 e... Putz, eu não lembro, André. Eu estava com 16 para 17 anos, eu acho. 15 anos, eu não me lembro muito bem quantos anos eu tinha, mas entre 15 e 17 anos ali. Então você já é uma leva de patrulheiro diferente, porque o patrulheiro raiz, né, os raízes, o que ir para a prefeitura, para depois se transformar em funcionário público, ou o patrulheiro que ia trabalhar ou no Peralta ou no Central, porque tinha caixinha, ficava levando aqueles carrinhos. Isso, mas tinha essas vagas, tinha as vagas da prefeitura, tinha as vagas do mercado, né? E eu peguei a época do Patrulheiro Raiz, eu fui uma das últimas turmas do Patrulheiro Raiz, porque logo depois teve a lei do menor aprendiz, onde os patrulheiros foram registrados. Se eu não me engano, os meus 5 ou 4 últimos meses, eu fui a empresa foi obrigada a me registrar, o CAMP foi obrigado a me registrar, alguém me registrou, né? Porque entrou a lei do menor aprendiz, que restringiu a quantidade de horas trabalhadas do patrulheiro e tal, e depois teve uma série de outras leis que reduziram ainda mais a carga trabalhada do menor aprendiz e tal. Mas eu fui a última turma que trabalhava do jeito raiz, só que eu não queria ir para esses lugares. Eu queria ser office boy. Tinha os patrulheiros raiz também que trabalhavam na Zona Azul ali. Na Zona Azul. Ia pegar o ticket aí atrás da fundação e dia que tivesse um pouquinho de laranja eu não trabalhava. Meu irmão adorava que quase não trabalhava. Chegava essa época de baixa temporada, garoa. Cara, não, mas eu queria esse lance de estar na rua. De estar na rua, de estar mexendo com dinheiro, de estar lidando com gente. Eu amava isso. E assim, ó. Puxa, a gente vai entregando a idade, né? Quando eu comecei a trabalhar como office boy, não tinha internet bank ainda. Os pagamentos eram feitos todos lá na boca do caixa. E eu saía com aqueles malotes cheios de boleto e cheque preenchido, ia para os bancos para poder fazer pagamento de boleto. Você queria ver para onde o dinheiro ia? Eu queria, era isso aí. Aí eu ia lá, preenchia o cheque, perguntava, mas esse cheque que eu estou preenchendo para quê? E ficava perguntando, enchendo o saco das meninas que trabalhavam no setor para poder entender esse lance da grana, assim, sabe? Eu sempre quis trabalhar com isso desde sempre. Show, tá vendo? Bacana, Marcão, bacana. Daí o Marcão termina lá, fez o patrulheiro, trabalhou nessas empresas, isso. Aí estudou. Aí, quando eu fiz 18 anos, eu fui registrado, efetivado nessa empresa onde eu trabalhei como office boy enquanto eu era patrulheiro. Né? Me formei em administração, fiz uma faculdade de administração de empresas.
Me tornei gerente geral depois dessa empresa, onde eu entrei como patrulheiro, né? Passei lá por todos os setores da empresa, me tornei gerente geral dessa empresa alguns anos depois. Em que ano isso? 2004. Foi então 2004. Foi lá que eu te conheci. Foi lá que você me conheceu, na Cintimar Administração. Um abraço aí pro Dr. Batista, o Igor, que hoje toca lá junto com a irmã Pamela. Aí eu me tornei gerente geral de lá e fiz administração. Depois eu fiz uma pós-graduação em gerenciamento de projetos, né? E vários outros cursos de especialização, assim, eu sempre gostei de aprender coisas rápidas que eu pudesse colocar em prática no dia seguinte, assim. Então, cursos de 2, 3 dias, essas imersões, eu sou fascinado por aprender coisa nova e fui me especializando nessa parte de gestão empresarial e gestão financeira. O que faz um camarada na gestão empresarial? Boa. Tem 2 níveis básicos numa gestão da maneira como a gente atua. Porque nós atuamos, a minha empresa se chama 6 em 7, é uma empresa especializada em gestão empresarial, com foco na parte financeira e na parte de processos. Tá? Tem basicamente 2 níveis. Tem o nível mais estratégico, que é quando a gente está ali ao lado do dono, tentando traçar linhas de negócio para a empresa poder vender mais, estabilizar no mercado, crescer, criar uma marca, um nome, um produto diferenciado. E tem a parte mais operacional, que é a parte da direção estratégica, onde, por exemplo, o dono é criativo, ele cria várias oportunidades de negócio legal, ele tem uma gestão estratégica boa, ele tem ideias boas, só que ele não tem alguém para poder pegar essas ideias e colocá-las em prática. E aí essa parte é a parte mais operacional, onde a gente pega essas ideias do dono do negócio e com a equipe dele ou com a nossa equipe, coloca essas ideias em prática. Então essa é a parte mais operacional. E tem a parte mais estratégica, onde a gente define junto com o dono as estratégias e a equipe dele coloca essas ideias em prática, ou até parte dessas ideias a nossa equipe coloca em prática também, porque eu trabalho junto com a minha equipe, atuando dentro da empresa. E essa atuação, ela pode ocorrer em vários níveis. Por exemplo, ela pode ocorrer na empresa inteira, geralmente isso acontece quando as empresas são bem pequenininhas, tá? Ou dentro de um determinado setor. Uma empresa muito grande, então tenho clientes meus que têm mais de 100 funcionários. Obviamente, não há necessidade da minha empresa atuar na empresa inteira, mas tem algum déficit ali dentro daquela empresa onde a gente consegue atuar, a gente se torna o coordenador daquele setor. Como, por exemplo, em alguns casos eu fico na parte financeira. Então, a gente faz a gestão financeira daquele negócio. Gerencia o contas a pagar, gerencia o contas a receber, faz a emissão das notas fiscais para os clientes, faz a análise dos resultados, a apresentação mensal dos resultados. Olha, esse mês a empresa atingiu isso, olha, nós erramos aqui, a folha de pagamento esse mês ela ficou muito acima do que a gente gostaria, porque a gente teve que contratar funcionários extras para cobrir aqueles feriados, e isso não pode acontecer. A gente tem, então, esse tipo de análise mensal a gente faz também apresentando. Em outras empresas a gente é na parte fiscal do negócio, analisando tributação, analisando margens, analisando impostos, conversando com a contabilidade dos nossos clientes para fazer um trabalho de redução da carga tributária daquele cliente para que ele pague o menos imposto possível sem fazer nenhum tipo de sonegação. É claro, estudando estratégias para reduzir os impostos mensais daquele negócio. Então, varia muito, assim, é um trabalho bem dinâmico. E a minha empresa, ela não tem um produto de prateleira, você vai contratar isso. Não, quando um cliente chega até a gente com a necessidade, a gente entende qual que é a necessidade e monta uma proposta específica para atender aquela necessidade do cliente. Tá. Deixa eu te perguntar, Marcos, você falou da parte de gestão empresarial, então a gestão financeira seria um subnicho dessa gestão empresarial. Exato. Né? A gestão empresarial macro, isso. Estratégica, e a financeira seria a parte operacional. Exato. Aí você também narrou aqui que você trabalha alinhado com a parte de contabilidade daquela empresa. Exato. Para buscar sanear e buscar a melhor tributação para a empresa. Exatamente. De onde vem essa sua expertise para poder analisar
a tributação que cabe ou não cabe para a empresa? Boa pergunta. Antes de abrir o meu negócio, eu trabalhei 6 anos como gerente de uma empresa que terceirizava o setor administrativo dos supermercados, do José Augusto, do Grupo Escudo Real. E lá dentro foi que eu fui adquirindo essa expertise para entender como funciona o tributo, como funciona o imposto, como que calcula, quais são as estratégias que podem ser feitas para poder reduzir a carga tributária dentro de um negócio, dependendo do regime tributário que ele se encontra, até onde é vantagem se manter num regime ou não se manter num regime. E eu fui entendendo como tudo isso funcionava. E isso para mim foi uma baita de uma escola, porque eu adquiri um know-how ali gigantesco. Eu não tinha a menor noção do quanto aquilo que eu fazia era importante quando eu comecei ali dentro. Porque quando ele me chamou, na verdade ele me chamou para trabalhar num outro negócio, que eu agradeci demais o convite, mas que eu já não queria mais atuar naquele momento, que era a administração de condomínio. Eu tinha saído de onde eu era gerente geral. Você mandou as administradoras de condomínio embora? Olha, eu nunca escrevi na pedra que eu nunca mais trabalharia com condomínio, mas não era mais uma vontade minha naquele momento. Tanto que eu tentei alguns concursos, um pouco antes de trabalhar nessa empresa do José Augusto, do Grupo Escudo Real, eu fiz alguns concursos e tal, e aí foi quando ele me veio com a proposta de trabalhar nessa empresa que ele estava abrindo ainda. Tinha acho que uma pessoa ou 2 pessoas quando eu entrei, eu acho que era uma pessoa quando eu entrei, e um cliente que aceitou meio que ser o cobaia daquilo. E aí quando ele me apresentou o negócio, eu falei, sabe quando você sente fora? Eu falei assim, caramba, mas eu acho que dá para fazer muito mais coisa ali, né? Aí enfim, resumo, eu acho que 6 ou 7 anos depois, eu saí de lá, tinha umas 20 pessoas trabalhando, 15 pessoas trabalhando. Então a empresa, graças a Deus, deu certo, né, na minha gestão ali. E ali eu aprendi muita coisa, cara. Ali eu aprendi bastante coisa. O José Augusto me ensinou muita coisa, eu sou muito grato a ele por isso, inclusive, porque ele me ensinou bastante. Ele fazia questão de eu participar de algumas reuniões, porque os clientes eram em comum da empresa que eu trabalhava com a empresa, com a contabilidade, que ele é o diretor, né? Então, como os clientes eles eram em comum, a terceirização administrativa e financeira, que essa empresa onde eu atuava como gerente atendia, também eram clientes da contabilidade. Então, em algumas reuniões eu participava junto com ele. Até porque dependendo do trabalho se desenvolvesse aí, impactando a parte contábil. Com certeza, porque eu tinha que entender e eu tinha que aprender como e quais informações eu tinha que encaminhar para os setores da contabilidade. Essa informação ela tem que ir desse jeito, neste tempo, por este motivo. Essa informação tem que ir assim por esse outro motivo. E isso foi me abrindo várias ideias na cabeça. Eu falei, caramba, mas se isso é assim, se eu fizer assim, o resultado vai ser esse, isso vai ser bom, isso não vai ser bom. E aí fomos criando produtos ali. Então a gente auditava pedido de compra dos supermercados, o vendedor fazia um pedido e esse pedido ele ia para um software e quando o fornecedor daquele supermercado emitia a nota fiscal, antes da nota fiscal chegar lá na portaria junto com a mercadoria para ser entregue, a gente auditava tudo, auditava imposto, quantidade, custo, se a descrição dos produtos estava certa, se não de repente não estava um produto com sabor ou quantidade errada, porque isso gerava uma quantidade de estoque a mais desnecessária, e a gente foi comercializando esses produtos, assim, foi dando super certo. O José Augusto me deu a maior liberdade do mundo para eu poder criar, ter essas ideias e tal. Você fala produto, isso foi acontecendo. Quando você fala produto, é produto intangível, né? Não, assim, a prestação de serviço, né? Os produtos que nós criamos sim, prestação de serviço. Então, esse produto... Não o produto em si. Não. Esse produto se chamava Auditoria de Pedidos com Entrada de Nota Fiscal. Aí a gente auditava o pedido, dava entrada na nota, alimentava o estoque, calculava imposto, enfim, era uma série de coisas. E isso fez eu aprender muita coisa que hoje eu também trago para o meu negócio, né? Então hoje, dentro da estratégia, também tem a estratégia tributária, né? Tem a estratégia de vendas, tem a estratégia financeira, tem a estratégia de marketing, e dependendo do tamanho do negócio, tem estratégia de tributação também, precisa ter, porque a carga tributária do Brasil, a gente sabe que é uma das maiores do mundo, né? Não. Não, né? Não, aqui é uma beleza. A gente percebe que em outros lugares a carga tributária
percepção que toda a contrapartida que o Estado dá de volta, ele recebe. Né? Tem países aí que a carga tributária é real, é muito alta, mas aí o camarada ele não precisa ter um convênio médico, ele não precisa pagar a segurança particular, são N coisas. Mas eu penso que ainda tem jeito no nosso país. Nós somos um país muito novo. Essa é a minha gota de esperança. Quando a gente compara a idade do Brasil com a idade dos países europeus, com os países asiáticos, a gente vê que a gente ainda é muito novo, tem muita linha para queimar ainda. Então a gente vai amadurecer em algum momento. Sim, eu penso que agora nós conseguimos, com esse mundo globalizado, tanto na parte digital ele está conectado, ele passou também a estar conectado por conta das suas dores, porque foi no passado dito, falar de a gripe não sei o quê, e o camarada ficava aqui e ali, isso não acontece. Com o advento da pandemia, as pessoas viram que realmente o mundo está globalizado. Poxa, foi muito rápido, né? Fico até com medo de começar a chegar aqui as balas lá da guerra que acontece nesse momento lá na guerra não, né? O ataque, porque não é guerra, o ataque da... Aquilo é um ataque, infelizmente. Um ataque injusto da Rússia contra a Ucrânia. Contra a Ucrânia. Mas, Marcão, bacana. E você, como que faz hoje um cliente para te contratar? Como que é? Ele te convida, você vai lá, fica algum tempo na empresa para poder estar analisando? Como que é esse trabalho de você mandar uma proposta de prestação de serviço para o contratante? Boa pergunta. Geralmente eu ofereço o meu serviço quando alguém indica ou alguém vê um patrocínio, um link patrocinado que a gente divulga o nosso trabalho, ou algum cliente tem um amigo que está passando pela mesma necessidade e acaba fazendo uma indicação, enfim. O cliente chega na gente através dos nossos sites, nossas mídias sociais, que depois eu passo aqui para todos, e a gente faz uma visita técnica ou uma entrevista para a gente entender o que o cliente realmente precisa. E tem clientes, André, assim, onde a gente mais atua hoje? Na parte financeira, é onde a gente mais atua. Tá? Então tem o lance da parte fiscal, tem o lance da parte estratégica, mas o nosso maior produto hoje é a parte financeira. Aquela análise de resultados, a apresentação mensal dos resultados para saber se a empresa está indo para o caminho que o dono gostaria, onde estão os gaps que precisam ser analisados, os indicadores que precisam de mais atenção e tal. Então esse é o nosso maior foco hoje. Tá? Mas a gente faz uma entrevista técnica com o dono do negócio para entender o que de fato ele quer, porque nem sempre o que ele quer e o que ele precisa são a mesma coisa. Então a gente precisa também alertá-lo, porque, exemplo, essa parte financeira, né? Quando a gente faz uma entrevista técnica, às vezes a gente observa que o dono não está preparado, não tem maturidade suficiente ainda para ter uma gestão financeira profissional, porque ele mistura as contas da empresa com as contas pessoais, ele não tem nenhum pingo de educação financeira e gasta a rodo sem pensar no amanhã. Ele não tem pingo de educação financeira? Boa pergunta, André, boa pergunta. Vamos lá. Vou dar um exemplo na prática que eu acho que fica mais fácil. Tá? Por exemplo, existem negócios onde você compra a prazo e paga à vista. Ou melhor, compra a prazo e vende à vista. Então, obviamente, você vai comprar um celular, você vai ter 15 dias para pagar esse celular, só que você vai colocar ele na prateleira e amanhã você vai vender e amanhã mesmo você vai receber. E só dali a 14 dias você vai pagar esse celular. Logo, o valor desse celular vai estar na conta corrente deste negócio até o dia de pagar o boleto referente à compra desse aparelho. E aí vai pagar o boleto e vai sobrar a margem de lucro. Porém, tem alguns negócios que isso acontece, que o dono vê esse dinheiro lá e esquece que tem um boleto para pagar dali a 14 dias e gasta todo esse dinheiro. E chega no dia de pagar o boleto referente à compra desse aparelho, ele não tem o dinheiro. Isso é uma falta de maturidade financeira, isso é falta de educação financeira também, que hoje é um problema muito grave que atinge muitas pessoas em níveis diferentes, mas atinge muitas pessoas. E às vezes quando a gente faz a entrevista, a gente percebe que está muito bagunçada e misturada a vida pessoal dos sócios com a vida financeira da empresa. E eu já vi vários negócios onde a empresa é extremamente saudável, com margens de lucro mensais gigante,
e todo mês a empresa fecha no vermelho. Porque a empresa lucrou 10 e o dono tirou 15 no final do mês. Ou seja, os 10 do lucro, mais 5 que era para pagar algum boleto. Em algum fornecedor, em algum momento, vai ficar sem receber. Então, quando a gente observa isso, a gente procura fazer um trabalho antes de mentoria ou de coaching para poder entender, porque a maioria das vezes isso é uma crença, né? Então, o Brasil ele tem um histórico muito grande, se tornou uma cultura do brasileiro empreender por necessidade. Hoje, com o advento das startups, graças a Deus, as pessoas estão empreendendo por oportunidade. Viram que existe um problema, viram que não existe ainda uma empresa para solucionar aquele problema e criam um negócio, que hoje, a grande maioria das vezes, esse estilo de negócio é criado por uma startup, né? Isso é muito bacana, que está mudando esse conceito. Mas é muito comum, assim, o brasileiro ficou desempregado, não consegue arrumar emprego, o que ele faz? Abre um negócio. Na garagem de casa ou em algum lugar. E empreender por necessidade, no meu ponto de vista, e eu não estou dizendo que eu tive necessidade de empreender, a gente já contou um pouco da minha história aqui. Exatamente, empreendi por necessidade. Deve ter alguma relação, Então, eu sei que poxa, realmente há necessidade de trazer o provento para dentro de casa e tal, pais de família e tudo mais. Não estou colocando isso em consideração, é óbvio, mas empreender por necessidade não é o melhor dos mundos. E às vezes as pessoas, por ter passado dificuldade quando criaram um negócio e depois o negócio deu certo, porque o brasileiro é muito criativo e muito talentoso, graças a Deus, muitos negócios dão certo mesmo eles abrindo por necessidade, só que a cabeça do dono não mudou ainda, então ainda tem aquela mentalidade de escassez, aquele medo de que a qualquer momento aquele dinheiro pode acabar, e isso faz com que o dono daquele negócio gaste mais do que ele pode. E a gente trabalha a mentalidade do dono antes de começar o trabalho, ou em paralelo com o trabalho em alguns momentos. Contrata a gente cuida da grana, e a gente também faz um trabalho na mentalidade do dono ali para ele poder criar um pouco mais de racionalidade sobre o lance do dinheiro. Isso faz muito bem para o dono. A gente entende, só para concluir esse raciocínio, André, eu particularmente entendo que todo comportamento é resultado de uma crença. Né? E se há um comportamento fora do normal, assim, ganhou quanto esse mês? 10, gastou tudo. Ganhou quanto no mês seguinte? 20, gastou tudo. Ganhou quanto no outro mês? 30, gastou tudo. Não é um comportamento natural. Então existe algum problema ali. Quando a gente tem a oportunidade de uma visita técnica de perceber que isso acontece, a gente tem a oportunidade também de corrigir logo no começo e fazer um trabalho bem feito. Deixa eu te perguntar. Num país onde todo mundo se diz ser conhecedor de política, treinador de futebol, agora temos, por conta da pandemia, nunca se viu formar tanto médico e cientista num país que as pessoas sabem qual é a melhor vacina, se é a da A, da B, da C. Num país onde se sabe de tudo, só não se descobriram que uma tropeçofaria nem onde é tiroide. Mas os camaradas sabem tudo. Agora que vai ter a Copa do Mundo, nossa, vai ser aquela coisa. E você, como Santista, eles ficam... Porque colocou o Batistão, que o Angulo não joga nada, o Angulo vai lá e faz o gol, o Batistão faz o gol. Como que é um empresário que tem um negócio? Eu estou tentando imaginar. Tá bom. Porque se naquilo que ele não está, ele sabe mais que todo mundo. Daí ele está no negócio dele, que ele é o cara do negócio dele. Ele tirar a sete chave do financeiro dele e deixar que uma outra empresa cuide. Não, falar, você não pode comprar tal coisa, você tem que pagar essas coisas, e aí? Boa pergunta, André, boa pergunta. Eu sempre digo isso para todos os meus clientes, tá? Eu nunca vou dar a palavra final. Eu sempre vou orientar você do que é melhor para o teu negócio. E como eu digo, eu repito na sequência, o que é melhor para o seu negócio. Nem sempre o que é melhor para o seu negócio é o melhor para você no momento. Mas sem sombra de dúvida vai ser o melhor para você no futuro. Porque você não pensa em ter um negócio e mês que vem encerrar com ele. Então ele é algo que vai durar no mínimo alguns bons anos. Porque a ideia é essa quando se abre um negócio, né? Ou então vende ele depois. E eu oriento.
Nem sempre o dono acata. Só que o resultado econômico da decisão dele é dele. Eu, infelizmente, eu não posso me responsabilizar por um erro que ele cometeu de forma consciente. De forma consciente. Porque eu desenho os cenários e digo, vá por aqui que é melhor. Então, assim, se o dono não quer aceitar essa decisão, e eu também não sou dono da verdade, tá, André? Porque quando você trabalha com gestão financeira, tem várias decisões que não são ciência exata. Quando você fala, olha, não compra isso porque 2 mais 2 dá 4 e você precisa de 5 para pagar, é fácil decidir, porque é matemática. Você faz um cálculo na calculadora e mostra para o cliente. Agora, quando é uma decisão do tipo, não sai do ponto que você está hoje e vá para aquele que você quer, porque lá é o dobro do aluguel, e você não vai conseguir maturar o teu negócio num espaço curto de tempo, e quando começar a vir os boletos para pagar o aluguel de lá, você não vai ter condição de pagar. Isso não é ciência exata. Isso é um estudo que a gente faz. Né? E é extremamente subjetivo. E pode ser que a gente erre em alguma decisão dessa e o dono acerte. Então a última palavra sempre vai ser do dono. Mas a gente dá todos os cenários possíveis dentro das informações que a gente tem em mãos para poder mostrar para ele e deixar ele mais seguro da decisão que ele quer tomar. Entendeu, André? A gente não decide pelo dono. Eu digo que o tipo de cliente que cabe dentro da 6 em 7 são 2. O que entende da parte financeira, mas sabe que fazer isso é uma perda de tempo, porque não traz dinheiro nem retorno financeiro para ele, tem isso também. Você tem o seu negócio, né? Que é uma imobiliária, uma consultoria imobiliária. Você sabe que se você pagar todas as suas contas no final do mês certinho, você não vai ganhar R$1 a mais por isso. Sim. Não é isso que te dá um retorno financeiro. Só que é chato, leva tempo, organizar, categorizar cada despesa, categorizar cada receita. De onde veio o dinheiro? Vem X da locação, vem X da venda, vem X de consultoria imobiliária, vem X de tal coisa. E as despesas? Com o que eu estou gastando? Categorizar tudo isso é muito chato, demora e tal. Só que isso não te dá grana. Mas é importante analisar no final do mês. Sim. Então tem gente que manja muito de fazer, mas sabe, tem a consciência de que isso é perda de tempo. Eu não posso me dedicar nisso, eu tenho que me dedicar em vender imóvel, no teu caso. E o outro tipo de cliente que também cabe dentro da empresa é o que não sabe fazer isso. Então, de repente, trazendo também para a tua realidade, um dono de uma imobiliária manja muito do negócio, manja muito de avaliar um imóvel, vender, é um excelente vendedor, é um excelente negociador, é um excelente consultor imobiliário, mas ele não entende nada dessa parte financeira. Não sabe o que é custo, o que é uma despesa, o que é uma DRE, o que é um fluxo de caixa, não entende nada disso. Esse cara também é nosso cliente, porque a gente vai fazer isso bem feito e vai dar suporte para ele na tomada de decisão. E aí tem cliente, André, que é chegar num nível de confiança tão grande que o cara não troca de carro sem perguntar pra gente se pode. E isso é o mais legal. Por quê? Porque o cliente que usa os recursos que a gente oferece para ele é o cliente que melhor tem resultado. Por quê? Porque ele vai tomar decisão baseada numa informação segura. Se parecer que vocês dão para o cliente, ele é imputado no sistema ou ele é discricionário? Boa pergunta também, André. A gente trabalha com o software de automação do cliente. A gente não exige assim, para você contratar a 6 em 7, você tem que contratar esse software. Não. Qual é o software que você tem aí? Eu tenho uma planilha de Excel. Eu vou analisar a planilha, se ela for jeitosinha, bonitinha, e eu puder dar uma melhorada nela, eu faço. Senão eu tenho algumas ferramentas minhas, que a gente criou vários modelos de planilhas sensacionais, que a gente também mostra para o cliente, como você usa Excel, por que você não usa essa daqui, nossa, porque ela é mais completinha, tem isso, tem aquilo, outro que na sua não tem, e o cliente aceita ou não, continua fazendo na minha aí, porque a minha, por mais que ela seja meia boca, é onde eu me entendo, e se a gente consegue usar aquela planilha a gente usa, ou um software. Então hoje eu trabalho, eu acho que com acho que são 12 softwares de automação diferentes, ou 8 softwares de automação diferentes. Conforme o cliente vai entrando, eu vou usando. Se você não souber, você vai aprender. Tem que aprender. Aí tem esse período de experiência de maturação, onde eu vou lá, ou ele me dá um acesso remoto no software, um login e uma senha, para eu entender como funciona o telefone da empresa de tecnologia que atende ele, para eu ligar lá e receber algum tipo de treinamento, até a gente maturar e eu conseguir fazer o serviço usando o software dele. Então, duas coisas que eu quero pontuar.
não sei se você viu aí, Camille, jeitosinho e tal. Eu queria pegar, absorver essas coisas dos meus amigos, né? Cuida das coisinhas, tudo ajeitadinho e tal, jacarezinho, a pombinha e tal. Mas bacana você estar falando isso, Marcão, você sabe que eu sou um cara caseiro, né? Passado por mais... Até quando eu tocava eu era caseiro. Eu era tipo do cara que eu ia tocar e acabava o show, entrava dentro da van, eu não gostava de ficar, não é que eu não gostava, tinha uma pretensão X de ser... Então você vê o artista tal, quando acaba o show lá no... Então eu sou muito noveleiro, tal, vendo novela, daí ontem vendo... Eu vejo muito YouTube e um pouco de novela. E ontem eu vendo lá o empresário lá, acho que é Zé Leôncio, não sei, e estava com o gestor dele. Quem é Zé Leôncio? É da novela. Que novela? Essa Pantanal. Você não assiste? Não assisto. assiste YouTube, né? Posso abrir um parênteses Sim. e te cortar? Sim. Você sabe por que o nome da minha empresa é 6 em 7? Não, né? Nunca te falei isso. Não. Vou te explicar. Em 2016 para 2017, eu já estava no lance de querer mudar de negócio e tal, de querer sair do ramo de administração de condomínios. Então estava procurando na internet, mudança de carreira e tal. E aí eu caí num vídeo de um cara que ele estava num carro, num safari na África, com o celular na mão, junto com os filhos no carro, no safari na África, comemorando que fazia 5 anos que ele não assistia televisão. Eu falei, cara, o que esse louco tá comemorando que faz 5 anos que ele não assiste televisão? Não entendi. E aí eu fui pesquisar sobre ele, e o nome dele é Érico Rocha. Sei. E ele tem um curso chamado Fórmula de Lançamento, onde ele garante que as pessoas que fazem aquele curso conseguem atingir 6 dígitos em 7 dias. Sim. Quando eu entendi o contexto por trás daquela comemoração, eu tomei 2 decisões. A primeira foi não assistir mais televisão. Tá. A segunda foi que quando eu abrisse a minha empresa, eu ia homenagear ele de alguma forma. Tá. E aí eu abri a minha empresa e eu homenageei ele colocando 6 em 7 na empresa, no nome, e parei de assistir televisão. Então eu não faço ideia do quem é o Zé Leôncio. Zé Leôncio. Eu vejo a TV o tempo todo, Marcão, inscrição no YouTube. Mas a novela eu assisto. Se eu não assistisse a novela, eu assistiria pelo próprio YouTube. Mas vendo lá o gestor dele na fazenda falando que é errado e tal, e como a decisão é dele, e ali ele sabiamente, em vez de contratar um empréstimo, um capital de giro junto à instituição financeira, que a gente sabe que esse pessoal do agro tem as portas abertas, Sim, né? sim. E tem até algumas excludentes de licitudes lá, algumas causas que acabam retardando o pagamento se acontecer um problema na colheita e tal. Sim. Ele preferiu mandar juntar lá 2 mil cabeças de gado que ele ia vender até terminar as cabeças de gado, porque meu pai foi tropeiro. Meu pai antes de vir domar os homens aqui, ele domava os bois lá na Bahia, levava boi para um lado e para o outro, milhares de quilômetros. Não tinha essa coisa do caminhão, então levava. Era tropeiro que andava ali com a cachaça do lado na cangaia ali, batia na cangaia com o burro, cavalo, e os bois tá entendendo, né? Então, é até uma maneira de estar homenageando ele também. Então, esse camarada, sabiamente, em vez de contratar um financiamento, ele renuncia de ter lucro em algumas cabeças de gado e pede para liquidar para já fazer dinheiro imediato ali para poder equilibrar as contas. Mas é só por essa razão também que eu só vejo YouTube. Com as meninas em casa é só YouTube. Ou eu estou vendo o Joel, estou vendo. Ou estou vendo aqui o podcast do Causa OK. Ou tô vendo esse podcast é muito bom, por sinal. Vai ficar. Ele é proporcional à região. Quando o mundo descobrir as pessoas que tem aqui nessa região, você vai ver que vai potencializar mais ainda. Marcão, daí o Marcão da 6 e 7, então a 6 e 7, o camarada contratou a 6 e 7, daí tá lá e a 6 e 7 está mandando nele. Não, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, isso não acontece. Isso não acontece. Não acontece? Não. A gente só orienta. Mas a gente no começo... Mas aí você fala, ó, não acho confortável você fazer isso agora. Isso. E assim, ó, e é bem tranquilo também, viu, André? E aí, já teve caso... Não, mas nós queríamos ir agora, a gente quer agora, dá Exato, assim mesmo. E já teve caso de eu rescindir o contrato com o cliente por conta disso também. Porque precisa ser uma via de mão dupla, né?
Eu trabalho com resultado. E eu tenho um resultado que eu me proponho a entregar. Se eu estou trabalhando na gestão financeira do negócio e eu preciso, através das informações, dos indicadores, mostrar que o resultado é possível fazer com que o resultado aconteça, e eu fui contratado para aquilo, se o resultado não está acontecendo, pode ser percebido que é porque eu não entreguei corretamente o meu trabalho, né? Então, já teve caso que eu optei olha, eu acho que não existe uma maturidade nesse momento para poder ter esse tipo de gestão mais profissional. Os resultados não estão acontecendo por conta de várias decisões equivocadas. E assim, primeiro mês, 10 orientações, 0 atendidas. Segundo mês, mais 15 orientações, 0 atendidas. Terceiro mês, mais 20 orientações, 0 atendidas. No quarto mês a gente teve que rescindir. Porque no final das contas, André, o ser humano não é um dono de um negócio, eu acho que o ser humano, nós mesmos, a gente às vezes pega fazendo isso. A gente é muito mais fácil terceirizar a responsabilidade do que dizer assim, não, a culpa é minha, eu errei, eu estou vacilando, eu estou sendo imaturo, eu não estou ouvindo ninguém, então é muito difícil às vezes. Às vezes a gente também, poxa, a gente que já está antenado, que nem você falou do Joel e tal, e do YouTube, a gente que vê podcast o tempo todo, que segue algumas pessoas que nos orientam e nos ensinam a ter uma mente blindada, a ter autorresponsabilidade. Às vezes quando a gente menos percebe, a gente já está cometendo um erro desse, de terceirizar a responsabilidade que é nossa para outra pessoa. Imagina quem não está preparado, né? Então eu me preocupo bastante com isso, me preocupo bastante. Você demite o cliente? Não, a gente chega num acordo, assim, para que seja bom para os dois, para que aconteça num tempo em que o cliente consiga continuar tocando aquilo que a gente estava fazendo sem ter nenhum prejuízo por conta disso, mas no momento que seja mais saudável para as duas partes, se for necessário, a gente encerra o contrato. Eu acho que é importante, porque a gente vem para mudar. Né? Não só os resultados, mas para mudar a cultura financeira, ou a cultura tributária, ou a cultura estratégica, ou a cultura de marketing, ou a cultura de processos. Né? Então vamos sair um pouco do dinheiro, por exemplo, e vamos falar de processos. Então todas as vezes que for comprar um produto, tem que fazer um pedido de compra antes e tem que analisar a quantidade que precisa comprar. Desenhou um processo, passou um mês inteiro na empresa, analisando todos os setores, como armazena, como coloca no estoque, como controla o vencimento, como controla o lote, como controla tudo. Aí fizemos um desenho incrível, apresentamos, todo mundo aprovou. Aí na hora do vamos ver, ninguém faz nada que está desenhado lá. Como que vai vir o resultado? Não vai vir o resultado. E é a mesma coisa, a gente só trocou dinheiro por tarefas. Então, as pessoas precisam estar pronta, madura para que respeite um processo, seja ele um processo financeiro, seja ele um processo operacional ou um processo estratégico. E se não tem maturidade, não faz sentido a gente estar lá. Porque se a gente vai lá para promover a mudança e a mudança não acontece porque as pessoas não querem, eu acho que é até mais saudável que a empresa não pague a gente. Porque o dono, às vezes, não está nem vendo que isso está acontecendo, dependendo do porte do negócio, né? Mas você está falando aí, a gente vai se vendo nessa situação, né, Marcão? Porque a gente está aqui batendo papo, a gente também é microempreendedor, cada um do tamanho do vosso negócio. Sim. Mas aqui, por exemplo, às vezes o camarada que é o proprietário daquele negócio, geralmente ele é proprietário porque ele tem alguma habilidade de ter começado, ter dado, ele tem habilidade comercial e não vai ficar preso na operação. Boa. E às vezes o funcionário não quer que alguém tenha esses controles. Porque não fazer sempre assim, esse branquinho com os pés de galinha. Boa. Veio aqui, quer ficar se metendo em tudo. Eu sempre fiz assim, o Marcos. Exato. Só que daí, ou ele fazendo daquele jeito, se o proprietário quiser olhar à noite a empresa dele como está pelo sistema, não vai enxergar. Exatamente. Eu digo porque eu tenho aqui processos gerenciais também. E eu sei que as pessoas não gostam. Eu sei que você está querendo redundância, André. Não é redundância. Se eu falecer amanhã, a minha filha, minha esposa, se vier mexer nisso aqui, eles conseguem continuar onde estava. Exatamente. Né? Onde está, porque você tem ali os processos gerenciais, tudo armazenado, não está na cabeça de ninguém. Fala, olha, como a minha vida, se minha filha tem uma dor de barriga agora, eu largo tudo,
Começou a lagar tudo, você não precisa ficar preso no sistema, olha, dei X comando. Então eu fico imaginando você, se você tem um problema com seu filho, você não vai largar tudo aqui, eu não posso ficar dependendo de você. Exatamente. Né? O que eu mais escuto, você falou uma frase que é a frase disparada que eu mais escuto no controle de processos. Sempre foi assim. A segunda frase é: nunca ninguém me falou que não era assim. São as duas frases que eu mais escuto. Mas por que você fez isso desse jeito? Sempre foi assim. Mas por que isso aqui está errado desse jeito, está errado tanto tempo? Porque nunca ninguém me falou que não era para ser feito assim. Então essas são as duas frases que eu mais escuto. O bendito do sempre foi assim. Hoje eu até dou risada, né? Porque é normal, assim, então até falo pro dono, olha, se você acompanhar a entrevista no processo, as frases que você mais vai escutar é o sempre foi assim, hein? E aí ele acompanha e dito e feito. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Sempre foi assim. É normal. É normal. E aí? Quando a gente entra, existe um processo. Quem move os negócios são as pessoas, André. Sim. Né? E eu preciso mostrar para essas pessoas os benefícios que elas vão ter. Então, primeiro, quero abrir um parênteses para falar de uma coisa que eu acho que é muito importante para o meu negócio, que é o que você falou. A maioria dos micro e pequenos negócios abre porque o dono tem alguma habilidade. Quando isso acontece, para mim, é muito positivo, porque se eu consigo juntar a habilidade do dono daquele negócio com a nossa, quando eu digo nossa, eu digo a minha e da minha equipe, as chances de dar certo elas são muito boas, porque, por exemplo, num restaurante eu não entendo nada de comida, né? Faço male-male, um arrozinho com feijão ali, mas se o dono é criativo, ele é um chefe, ele estudou para isso, só que ele não entende de processos, dessa parte administrativa, controle, parte de tributação, né? Então, se ele não entende dessa parte, eu consigo entrar com a minha expertise e ele continua com a dele livre para tocar o negócio, e aí é quando a gente entra como gestão operacional, a gente passa a gerenciar a equipe. Então é como se eu fosse o gerente da equipe daquele restaurante, por exemplo, onde eu vou falar com o encarregado, por exemplo, dos garçons. Você precisa fazer com que os teus garçons vendam mais as bebidas, porque eu estou olhando aqui nos 50 produtos mais vendidos e eu não tenho nenhuma bebida alcoólica nos 50 mais vendidos. Um exemplo aleatório que eu estou falando aqui agora, tá? Então, esse tipo de orientações para a equipe dos meus clientes, elas acontecem com base naquilo que o cliente contrata. Então, se ele contrata a minha empresa para ser o gerente da empresa dele, administrativo, eu que vou tomar conta dessa galera. E aí existe o processo de convencimento, que você precisa convencer aquela pessoa que sempre fez aquilo daquele jeito, mesmo sem ter a menor ideia pelo qual ela faz aquilo daquele jeito, que fazer de um outro jeito é melhor. A gente pergunta, lembra que eu vou falar, Marcão, mas como eu vou te contratar para você gerenciar X coisa se eu estou lá? Ou se eu tenho um gerente lá e isso não dá certo, você, de longe, como que você vai gerenciar isso? Se ele tem um gerente lá e a operação dele está tudo bem, ele não precisa da minha empresa. Sim, mas com não certeza. Ele quer melhorar, ele acha que não está tudo bem. Ele fala, não, eu estou lá de vez em quando, às vezes eu tenho um gerente lá. Isso, só que mesmo assim não está indo bem. Aí ele contrata a gente para fazer a parte dos processos. Então a gente vai, avalia todos os processos, desenha todos os processos, treina a equipe para poder trabalhar nos novos processos formatados, avalia, maturou, está funcionando, está redondo, está do agrado, os controles estão acontecendo, os KPIs estão sendo indicados e analisados, a gente vai embora e o nosso contrato acaba. E aí o gerente continua tomando conta. E aí pode ser que depois de um ano ele fale, putz, cresci, aqueles processos lá de repente eles já precisam de outros indicadores, tem como você voltar a fazer uma revisão daquilo? A gente pode ir novamente. E aí ele toca e o gerente dele toca. Agora, não, ele não tem gerente. O cliente começou pequenininho e aí ele começou a crescer e ele já não está conseguindo mais gerenciar essa galera sozinho, porque ou ele gerencia a galera ou ele continua fazendo a empresa dele ganhar dinheiro. Este tipo de cliente geralmente é o que mais me procura. E aí depois dessa fase, já é um cliente grande, que ele está num patamar muito grande e ele precisa de pessoas com expertises específicas. Por exemplo, uma empresa que fatura R$1,5 milhão por mês
não pode colocar um auxiliar administrativo júnior ou um auxiliar financeiro júnior para tomar conta do financeiro de uma empresa dessa. Só que se ele pega alguém sênior para tomar conta de uma empresa dessa, do financeiro de uma empresa dessa, por conta da figura fiscal, que ele da carga tributária que ele vai se enquadrar, a folha de pagamento dele, um funcionário fica muito caro. E aí ele acaba terceirizando isso para a gente. Porque a gente tem um modelo de trabalho online para fazer essa gestão, que deixa o custo dessa contratação inferior a um sênior, por exemplo, com a mesma expertise. Não estou nem dizendo melhor, assim, com a mesma expertise de um sênior, que vai entregar o mesmo resultado por um valor menor. E aí ele opta por isso. Então, vai tudo muito de acordo com a necessidade do cliente. Nenhum produto / serviço meu é de prateleira. E o serviço da 6 e 7 para todo tipo de empresário? Para todo tipo de empresário, André. Para todo tipo de empresário. Desde o vendedor de amendoim ou vendedor de avião? Olha, um dos meus primeiros clientes foi um carrinho de churros. Um dos meus primeiros clientes foi um carrinho de churros. Um carrinho de churros? É, um carrinho de churros. Churros gourmet. Foi um dos meus primeiros clientes. Já tive salão de cabeleireiro, empresa de marketing esportivo, empresa de tecnologia e criação de sites, restaurantes, culinária japonesa, mexicana, supermercados, padaria. Então já tive diversos segmentos diferentes. E aí meu negócio se adapta à necessidade do cliente. Bacana, Marcão, bacana. Bom saber. E já fica aí, né, família? Daqui a pouco você vai passar a dica. Tem um camarada que tem um carrinho de churros, carrinho de cachorro quente, ou uma empresa que fabrica aviões. É isso aí. Vai contratar 6 em 7. A 6 em 7. 6 em 7. Marcão, e o camarada quiser contratar 6 em 7, qual é o endereço da sua rede? Boa. Vamos lá, o Instagram é @6in7, é I de igreja, N de navio, tá? 6 em 7, tanto numeral como por extenso também. O site é www.6in7.com.br, também tanto numeral quanto por extenso. Meu Instagram é Marcos com U, Marcos 6 em 7, 6 numeral, Marcos 6 em 7. E a gente está à disposição para ajudar da melhor maneira. Marcão, antes da gente terminar, você sabe que o nosso podcast aqui é intitulado Caos ao Case. Sim. Tem uma outra história de caos aí que você não deixou de nos contar? Uma história de caos que eu tenho que contar? Pessoal ou profissional? Pessoal, profissional. Uma história de caos que eu acho que é muito legal, que é uma experiência que eu tenho e que eu não tenho a oportunidade de passar para as pessoas, para que elas não cometam os mesmos erros que eu cometi. Né? Então, quando eu era mais novo, eu tinha um sério problema de lidar com pessoas. Eu tinha muita dificuldade. Então, eu com 24 anos ali gerenciava uma equipe grande de pessoas, não tinha maturidade para isso. Tá. E eu fui entender muito tempo depois que eu tinha uma dificuldade para aceitar que as pessoas pensavam diferente de mim. Eu queria que todo mundo tivesse a mesma ambição que eu sempre tive. Eu queria que todo mundo tivesse a mesma pegada de trabalhar que eu sempre tive. Eu queria que todo mundo tivesse a mesma velocidade de crescimento que eu sempre quis ter. Só que as pessoas estão em ritmos diferentes, em tempos de vida diferentes, em momentos diferentes, têm ambições diferentes. E isso eu não aceitava, eu tinha muita dificuldade para entender. E isso me causou diversos problemas. Inclusive, assim, de eu contrair gastrite, de passar mal muitas vezes ao mês por conta de gastrite. Cheguei a pesar 75 quilos, cara. Eu fiquei muito magro por causa de crise de gastrite nervosa, assim, que eu tinha com muita frequência. E isso foi um caos para mim muito grande. Eu tive que me desenvolver demais, assim, estudar muito para poder entender e aprender a lidar com pessoas. Então, se eu puder deixar algo para as pessoas hoje, se desenvolvam e aprendam a lidar com pessoas, porque o que move o mundo são as pessoas. E se você não consegue ou não sabe lidar com pessoas, fatalmente você vai ter dificuldade de crescer. Show. Marcão,
Gostou não? Ah, eu adorei, cara. Gostou? Sensacional. Foi bom pra você? Foi excelente. Tudo. Vou até apaixonar. Marcão, antes da gente encerrar, e fala lá do projeto dos campeões. Boa. O projeto dos campeões, André, no qual você faz parte, né? O nosso amigo Fernando, o nosso amigo Rafael. Que eu faço parte. Não me deram nenhuma credencial, nada. Eu acho que a gente vai fazer uma marca, sabe aquela marca igual a marca de que a gente marca o gado, a gente vai fazer uma tatuagem dos campeões. Brincadeiras à parte. Quem são os integrantes e como que nasceu Vamos lá. Os integrantes dos campeões, o Cauê, né, o Fernando Cauê, o Rafael Zavitoski, você, o Dr. Thiago Garcia e eu. A ideia dos campeões, ela surgiu em um evento que estávamos, Cauê, o Rafael Zavitoski e eu. Tinha mais um amigo com a gente, o Fabiano Alves, personal trainer também. E ciclista ele. Ciclista, tava com o Thiago Garcia esse final de semana, né? Isso, ele mesmo. Ele que é filho do João, do Silva. Exatamente. Então ali rolou uma conexão entre a gente muito grande, a gente não se conhecia a fundo. O único que se conhecia há bastante tempo entre nós quatro ali era o Cauê e o Fabiano. Então o Fabiano conhecia o Rafael muito pouco, eu conhecia o Fabiano muito pouco, o Cauê e o Rafael se conheciam também muito pouco. Só os únicos que eram íntimos ali eram o Fabiano e o Cauê. E a gente passou 3 dias ali naquele curso, convivendo ali, aprendendo muita coisa. E teve um determinado momento que rolou, quem estava fazendo o curso, ele é cristão, ele é evangélico e tal, e nesse intervalo que a pessoa sai para descansar, que ele dá uns 15 minutinhos para a gente tomar uma água e tal, veio um cantor gospel cantar ali no intervalo. E eu acho que naquele momento ali, que logo em seguida, logo depois ele fez uma oração e tal, e isso nos conectou muito, de alguma forma nos conectou muito. E a gente pensou ali, naquele momento a gente pensou, cara, a gente precisa fazer alguma coisa para poder somar com a vida das outras pessoas. A gente precisa devolver de alguma forma tudo isso que a gente está aprendendo, que a gente está se desenvolvendo. E a gente falou, cara, a gente vai criar um projeto, e a gente já falou, não, o nome vai ser Os Campeões, e ficou Os Campeões. E a ideia desse projeto dos Campeões, André, é unir pessoas com expertises diferentes, né? Então a gente tem pessoas muito diferentes ali no grupo, e essa inteligência, essa capacidade de cada um, de alguma forma agregar na vida de outras pessoas, né? Através de palestras, através de eventos, através de reuniões, através de mentorias, através de consultorias, né? Então imagina se um proprietário de um negócio puder ter um conselho de administração formado pelos campeões para ajudar ele a tomar uma decisão. Ele fazendo parte desse grupo, ele participando. E a gente quer que esteja próximo da gente pessoas que vieram do caos ao case, né? Que eram um caos em algum momento e se transformaram em case. E todos nós, nenhum veio de família abastada, nenhum herdou absolutamente nada, nós construímos a nossa história, né? E isso foi mais uma coisa que nos conectou muito, né? Tanto o Cauê como o Zavitoski, você, eu, Dr. Thiago, são pessoas que construíram tudo que tem hoje, né? Eu sou muito grato a Deus por tudo que eu tenho, mas, cara, hoje era 5h20 da manhã, meu computador estava ligado, eu estava trabalhando. Hoje, enquanto a gente está gravando aqui, hoje, 5h20 da manhã eu estava trabalhando. Beleza. Né? Então, as pessoas veem às vezes, o palco e não enxergam muito os bastidores, né? Então, a gente quer pessoas dentro dos campeões e próximas da gente que tenham essa mesma garra de construir o seu próprio legado e o seu futuro e que saibam o que querem. E aquelas pessoas que possivelmente ainda não se descobriram o que querem, a gente quer despertar isso nelas, mostrando de alguma maneira o que a gente fez, né, para conseguir o que a gente está conquistando e construindo, né,
Acredito muito que essa interação entre a gente vai nos ajudar a de alguma forma, a acelerar o crescimento de nós como profissionais, como pessoas ali, mas a gente também quer fazer isso para outras pessoas. Então Show. essa é meio que a ideia ali, a espinha dorsal dos campeões. Show. Você sabe que o Cauê era para estar aqui hoje, né? Mas aí, O Cauê tá com medo, ele tá com não, acho que medo. ele tá numa viagem internacional, porque o cara galã de novela. Vai casar, tá perto de casar, né? Galã de novela, bonitão, perto de casar, daí chega, não, eu tô off. Eu estou off. Eu falei, não, está off, ele deve estar em algum país aí fora, mas eu vou pegar semana que vem. Semana que vem é a vez dele? Já vamos deixar. Cauê, você está convocado oficialmente para estar aqui na semana que vem para gravar com o André, viu? Convocado oficialmente. Fala para ele que aqui nós temos gel, maquiagem. Tem maquiagem, tem gel, tem café. Cara, vem que você vai ser bem tratado. O café foi pedido, não veio, né? O café eu vou tomar depois, então o pessoal está economizando aqui. Marcão, bacana bater esse papo contigo. Eu adorei, André. Gostou mesmo? Adorei, verdade? cara, adorei. Já tá com saudade? Muito bom. Vamos vai ter o próximo. Vamos já fazer você aqui com o Cauê. Marcão, deixa uma mensagem sua aí do fundo do seu coração. Uma mensagem para aquela olhando para a câmera, assim. Olhando para a câmera. Aquela olhando para a câmera. Tá bom, vamos lá. Posso falar o que eu quiser? Você fica à vontade. O tempo que eu quiser? O tempo que você quiser. Legal. Bom, o nome do podcast é do Causal Case e o André faz questão de trazer pessoas que conseguiram vencer apesar das dificuldades. E eu acredito que esse é o começo do que eu gostaria de deixar para vocês como mensagem. Apesar das dificuldades, apesar dos problemas, nunca use seus problemas ou as suas dificuldades como motivo para desistir do que você tem como objetivo e como sonho. Eu, como tantas outras pessoas que já passaram e que vão passar por aqui, tivemos muitas dificuldades e apesar delas conseguimos conquistar e estamos ainda conquistando muita coisa, porque a gente não desistiu. E se eu tiver que deixar uma sugestão, não dica nem conselho, mas uma sugestão para você, acredite muito em Deus e fique à vontade para substituir essa palavra para aquela que melhor se encaixa na tua religião, mas acredite muito em Deus. E a segunda, não desista, porque as dificuldades fazem parte do game. E se você conseguir vencer apesar dela, a sensação é incrível. Incrível. Era isso que eu queria deixar pra galera. Que beleza, que profundo, hein? Só vem poeta aqui, cantor, aqui vem poeta de música, vem poeta da música. Os caras vêm pra cá, eles se perfumam, se embelezam e já sai, acho que vem já do retiro espiritual e todo mundo aí leve, né? Cara, não, assim, essa é uma outra parte da minha vida, André, que a gente não teve a oportunidade de comentar, mas que é um outro trampolim, assim, um outro salto de crescimento na minha vida foi a partir do momento que eu resolvi não me aproximar de Deus, mas trazer Deus para perto da minha vida. Show. Foi um outro trampolim de crescimento exponencial em todas as áreas da minha vida depois que isso aconteceu. Porque ele está sempre lá, né, no lugarzinho dele, né, sempre disponível. Eis que bato a porta, né? Então, você que precisa deixar abrir para ele poder entrar ou não. E eu permiti que ele fizesse isso, que ele entrasse na minha vida, que ele se aproximasse de mim. E foi um trampolim, assim, incrível, assim, os resultados, a minha capacidade, o meu discernimento. E as pessoas não acreditam em Deus, mas eu tenho aí N motivos para fazer as pessoas acreditarem que isso é verdadeiro, sabe, André? Sei. Bacana você estar falando isso, Marcão. Bacana. Mas vamos fazer o seguinte. Você já vai estar convidado. Nós, em breve, já vamos fazer um outro podcast. O caminho é o seguinte, já coloca aí que nós vamos convidar 2 membros do grupo Campeões, tá? Claro, depois de gravar com o Cauê. Nós já fazer um podcast aqui, fazer uma dinâmica. Vai ser muito legal trazer todo mundo para cá. Sim, Marcão, vamos fazer o seguinte, por favor, você como é um galã de novela, peça o pessoal se inscrever no nosso canal, dar o like, deixa comigo. deixar seus comentários. Deixa comigo. Pessoal, se inscrevam aí no canal do Causal Case, tá? No canal no YouTube é o canal da Costa do Sol Imobiliária, ou do André Costa do Sol, é o nome do canal, André Costa do Sol. Se inscreve, ativa o sininho,
curte aí o vídeo para que isso chegue para mais gente. Compartilha com seus amigos, manda com seus pra familiares, geral. manda para geral aí, porque se qualquer coisa que a gente falou aqui ajudar pelo menos uma pessoa, tanto o André quanto eu já vamos ficar muito satisfeitos. Ó, e não perca, semana que vem aqui, galã de Hollywood, diretamente do Vale dos Silícios, Fernando Cauê. O próprio. Gostou, Marcão? Adorei, André. Vamos despedir da galera, daquela Valeu, boa galera. tarde, que ele está subindo para São Paulo, que hoje é dia de treinamento. Hoje é dia de um evento. Valeu. O seu pensamento diferente fortalece o meu contraponto. Não sou seu inimigo, mesmo do lado oposto. Adversários do bem, no jogo onde quem sai vitorioso é aquele que compartilha sua história de vida pra ajudar o outro. O mundo parou, mas eu não quis descer. Em meio ao caos eu só quis vencer. Reinventando, transformando, sendo mais consciente, pra que minha história lá no futuro seja exemplo de case. Do caos ao case, do caos ao case, do caos ao case, do caos ao case, do caos ao case.